Se você puder, também pegue aí uma xícara. Pode ser a bebida que você preferir: chá, café ou até mesmo água. O importante é que, por alguns minutos, você permita que essa conversa seja também um momento para você. Muito obrigada por você aceitar esse convite. Eu não quero que você assista esse vídeo, eu quero que você participe dessa conversa. E lembre-se, essa conversa foi feita para você. E hoje, no nosso primeiro episódio aqui do quadro Uma Xícara de Si, nós vamos falar sobre o começo do desaparecimento. Porque você, mulher, não se perdeu de si de uma vez. Você foi se deixando pouco a pouco, em cada silêncio, em cada não que você disse para si mesma. Quero que você imagine que aqui, nesse espaço, tem a minha cadeira e a sua cadeira, porque nós vamos conversar de mulher para mulher. Bom, para começar, eu quero te dizer que você, mais uma vez, com muita clareza, você pode não ter nem a sensação ou ter percebido, talvez, nossa, eu me perdi? Como assim, né? Então, eu vou trazer algumas perguntas aqui para que você possa ir se conectando com esse tema, para realmente identificar: eu me perdi de mim? Em que momento eu me perdi? Veja aí. E ó, essa nossa conversa também é super importante você ter um caderno que você possa fazer as suas anotações, as suas observações, porque em cada conversa, olha, é uma xícara de si. Então eu vou trazer conteúdos aqui, informações para você estar extraindo dessa xícara coisas que têm a ver com você, com seu autodesenvolvimento, com o desenvolvimento contínuo. Eu acredito com a questão da ampliação da sua consciência, do autoconhecimento, e é sobre isso. Então vamos lá. Eu vou trazer algumas perguntas. Vai se vendo nessas perguntas. Qual foi a última vez que você perguntou para si mesma: como eu estou? Você sabe como seu marido está hoje? Você sabe como ele chegou do trabalho ontem? Você sabe como seus filhos estão? Você sabe de repente como a sua mãe, ou como seu pai, ou como uma irmã, um irmão, um amigo, enfim, como essas pessoas estão? Mas agora a pergunta que não me cala e que é extremamente importante para a gente identificar onde você está hoje. E você? Você sabe como você está hoje? Aqui nós vamos trazer até histórias reais de mulheres ou que eu já atendi, ou partes também da minha história, porque assim como você, eu também fui me perdendo em algum momento, em alguma fase da minha vida. Vou compartilhar hoje até algumas coisas. E aí você depois pode me contar, partilhar como você se vê dentro de tudo isso que nós estamos aqui na nossa xícara de si conversando. Veja como são as coisas. Uma mulher, ela conhece assim profundamente todos da sua casa, todas as pessoas que estão ali junto com ela, ao seu redor, no dia a dia. E isso se estende também ao trabalho, porque o trabalho é muitas vezes o lugar, eu diria, talvez o lugar que a gente passe a maior parte do nosso tempo com outras pessoas. Então, vamos estender pessoas da família e pessoas ali que você convive todos os dias, por exemplo, no trabalho. Conhece todo mundo, mas geralmente existe uma grande dificuldade da mulher responder muitas vezes sobre coisas simples, sobre a sua própria vida.
Olha, por exemplo, escolher sempre o restaurante que o outro prefere. Então, de repente, vamos sair para comer? E aí vem aquela coisa, meu marido gosta de comida japonesa, por exemplo. A minha filha gosta de hambúrguer. A outra filha gosta de massas. E aí, o que que nós vamos comer hoje? Percebe? É sempre na preferência do outro. E de repente, vamos assistir um filme. O filme que ele gosta é tal, o filme que ela gosta é tal. Mas e o filme que você gosta? Eu já fui daquelas, muitas vezes eu não gosto de filme de luta, de tiro. Meu marido ama. E eu já fui daquela de muitas vezes assistir com ele sem, falar nada. Mas, de um tempo pra cá, ele quer assistir? Ele assiste porque ele gosta, ok. Já conversamos sobre isso, já trouxe o que isso representa, o que isso significa pra mim. Mas, se é algo que ele gosta, que traz prazer de alguma forma, ele pode assistir. E ele assiste muitas vezes até quando eu estou fazendo outra coisa. Enfim, mas hoje ele é mais atento a perguntar o que você quer assistir. E ele evita colocar esse tipo de filme quando está ali nós dois, enfim, quando nós estamos juntos. E uma outra coisa, vocês perceberam? Eu já muitas vezes assisti, quietinha. Isso por quê? Para evitar conflitos. Então, muitas vezes a gente deixa de falar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, as percepções que nós temos sobre as coisas, porque mulher é muito intuitiva. Nós temos uma percepção muito grande do todo, do que um tá fazendo, do que o outro tá fazendo, da atitude de um, da atitude do outro. Se um tá bem, se o outro não tá. E muitas vezes a gente, tipo, anula isso, essa percepção. Eu já fiz isso muitas vezes. Não, não, não. Eu tô criando coisas. Isso são coisas da minha cabeça para evitar conflitos. E de repente pedir desculpas. Ai, desculpa porque eu fiz isso. Ai, desculpa porque eu até senti tal coisa. Gente, pedir desculpa porque você está sentindo. Isso é um ato de se anular, de se deixar para lá, de se deixar para depois em virtude de acolher o outro, de fazer o outro se sentir bem. E também tem uma outra coisa, sabe aquilo de dizer está tudo bem, quando na verdade não está. Então, deixa eu trazer aqui, falando sobre esses pontos, vai pensando aí se você se identifica com algum deles. E eu quero trazer um momento em que eu percebi que eu também estava assim, agindo dessa forma no piloto automático. E logo que eu me tornei mãe, muitas mulheres que são mães vão se identificar aqui. Eu me via muitas vezes agindo nesse piloto automático, de acordo ali com a rotina, com as demandas do dia, das necessidades da minha filha, da casa, do meu marido. E eu comecei a me perguntar, em algum momento aí, e eu? E eu dentro disso tudo? E assim eu segui nessa fase de ficar mais preocupada com os outros, eu acho que por uns 10 anos. As minhas filhas acho que tinham nessa faixa, 8 e 10, 10 e 12, até que um dia eu me dei conta de que eu vivia numa sensação de que faltava algo, de que eu não me sentia inteira, plena,
como nós dizemos, né? Ah, eu quero me tornar uma mulher plena. E o que é ser uma mulher plena? Precisa tirar essa sensação de vazio interna. E aí eu comecei uma jornada profunda de autoconhecimento. Na época que eu fiz faculdade, há 25 anos atrás, eu fiz vários processos terapêuticos durante a faculdade, depois, até hoje eu faço. Mas essa percepção de que faltava algo foi mais ou menos ali quando as minhas filhas tinham por volta de 10 anos. E hoje, e eu já tinha nessa época também mais ou menos 10 anos de formada. E hoje, com as minhas filhas com 22 e 24 anos, eu posso dizer que é a faixa de tempo que eu me lapidei por todos esses anos todos. E eu evoluí, eu fui me desenvolvendo, aprendendo a ser mãe, em paralelo com ser mulher, na verdade, antes de ser mulher, né? Porque a gente primeiro aprende a ser mãe, aprende a ser esposa, e aí antes do nascimento das filhas, então era mais aquela questão de ser esposa. Depois elas nascem, aí fica aquela questão, e agora? Porque ser mãe, a demanda é muito grande. Então, muitas vezes a gente fica perdido com relação a esse papel e deixa ali o papel de esposa muitas vezes de lado. Então, essa questão de cadê o lugar da mulher fica muito distante. A gente muitas vezes nem percebe que a gente está vivendo ali o dia a dia em função dos filhos, da casa, do marido, muitas vezes até do trabalho. E essa pequena parte da minha experiência foi só para ilustrar o quanto o nosso caminho nessa travessia de nos reencontrarmos, de nos redescobrirmos, de voltarmos para nossa essência, de voltarmos para nós, é um processo. Desde que sentimos esse vazio até aqui, esse sentimento de vazio, até o nosso reencontro conosco mesmo. Aqui no livro O Retorno da Sua Voz, que eu trago várias histórias de mulheres que eu acompanhei, partes da minha história também, eu trouxe a história da Valentina. Claro que todas as histórias aqui, mesmo aquelas que são de alguma paciente, de alguma mulher que eu acompanhei, são nomes fictícios que eu dei ali para cada uma delas, para não expor ninguém. Mas a Valentina, ela veio mostrar como ela começou a desaparecer. E que não foi, de repente, em um grande acontecimento, quando talvez muitas vezes a gente acredita que seja. É ali em pequenas concessões repetidas que você vai deixando, se deixando de lado, se deixando para depois. O que eu tenho percebido dentro de todos esses anos de estudos, de atendimentos, do meu autodesenvolvimento, é sobre a necessidade de pertencimento. O quanto nós temos medo da rejeição. Muitas vezes nós precisamos da validação externa. E com relação ao desenvolvimento da nossa autoestima, o quanto muitas vezes a gente se deixa de lado, não valoriza, não olha para si. Olhando para a parte sistêmica, da terapia familiar sistêmica, que foi algo que eu estudei muito logo que eu me formei, compreendemos o lugar da mulher dentro da família. Dentro desse lugar tem o quê? As lealdades invisíveis, os modelos de família, de ser mulher, que nós vamos carregando sem perceber. Quando a gente olha para a parte da neurociência, a gente vê o cérebro, onde o nosso cérebro ele prefere repetir aquilo que a gente aprendeu como se fosse algo seguro, porque o novo traz medo, assusta. Mesmo quando isso machuca, ele fica ali preso naquilo que é conhecido. Entre aspas,
acreditando ou na falsa ideia de que aquilo é seguro para gente. Mas muitas vezes são memórias que traz uma dor, um trauma, algo que não foi elaborado dentro de nós. Então acaba nos machucando. E se a gente for olhar assim para o lado da espiritualidade? Eu digo que Deus nunca pediu que alguém deixasse de existir para amar. Aqui eu uso a palavra Deus, mas pode ser aquela que mais faz sentido para você. Criador, universo, Jesus, Deus, o que for melhor para você. Eu acredito que o amor verdadeiro, ele preserva a nossa identidade. Então, quantas vezes, passando por diversos papéis, diversas fases da vida, nós perdemos o amor verdadeiro por nós. Nós não nos amamos e nós nos desconectamos da nossa essência, da nossa identidade. E vale lembrar que identidade aqui não é algo que a gente constrói, por exemplo, uma casa. A gente constrói e pronto, acabou. Não. Identidade é algo que nós vamos construindo, sim, como se fosse uma casa. Só que a casa, o que que acontece? Quando você terminou de construir a casa, ela tá bonitinha, ela vai ficar assim pro resto da vida? Se de repente vem um vendaval, uma chuva de pedras, o que acontece? Pode quebrar a vidraça, pode estragar alguma outra parte da casa. E o que que precisa? Parar, olhar, ver o que precisa arrumar. Então a casa sempre vai precisar de uma manutenção, de um ajuste, de uma lapidação de algo, tanto na estrutura física quanto nos móveis, que você pode colocar hoje, daqui a alguns anos começar a estragar e você precisa trocar, ou uma planta de repente que você coloca, talvez ela não dure para sempre. Ou ela dure, só que você precisa podar, você precisa cuidar, enfim. E assim é também com a nossa identidade. A gente precisa estar sempre lapidando, cuidando, de acordo com a vida, com as coisas que vão acontecendo. E depois desses 25 anos ouvindo mulheres, existe uma coisa que sempre me chama muita atenção. Quase nenhuma mulher chega até mim ou chegou dizendo que, Renata, eu deixei de existir. Ela chega dizendo: Olha só, Renata, eu estou muito cansada. Renata, eu não sei mais quem eu sou. Renata, parece que eu perdi a alegria de viver. Renata, parece que eu sinto um vazio interno. E quando nós começamos a conversar, é claro, é nítido que nós percebemos que esse cansaço tem uma história. Tem algo por trás disso. Todos esses sentimentos de vazio, de não identificação consigo mesma, de perder a alegria de viver, de parece que está vivendo ali no piloto automático. Por quê? Existe aqui uma frase que vai mudar totalmente a sua perspectiva. Sabe por quê? Todas essas questões não dizem, não quer dizer, na verdade, que o problema nunca foi amar. Não é que você não ama as pessoas. O problema aqui é você acreditar que amar exigia você desaparecer, você abrir mão de você, você se deixar em segundo lugar e às vezes até em último. A maioria das mulheres não quer abandonar o relacionamento, abandonar os filhos, a família em geral. Ela só quer parar de abandonar a si mesma. Forte isso, né? Veja se isso ressoa aí com você, se isso faz sentido para você. Eu queria deixar uma ideia, uma frase para reflexão, que é assim:
Toda mudança começa quando aquilo que era invisível, que você não via, recebe um nome. Então, de tudo isso que eu trouxe, o que fica muito para mim muito claro é o autoabandono. E o quanto muitas vezes nós temos ou tínhamos a percepção de que para amar a gente tinha que deixar de existir. Então eu quero deixar um convite para você, para essa semana. Você reparar quantas vezes você deixa de dizer aquilo que você pensa. Quantas vezes você muda de opinião para evitar desagradar alguém? Ou ainda, quantas vezes você diz está tudo bem, quando na verdade você gostaria de dizer outra coisa? Não é para você ficar se julgando, apenas comece a se observar, a se enxergar. Combinado? Talvez você tenha chegado aqui acreditando que precisava aprender a amar melhor, mas talvez o que esteja faltando seja aprender a não desaparecer, a não se abandonar enquanto você ama, porque o seu amor é verdadeiro. Isso eu não tenho dúvida. Combinado? Para a gente encerrar, eu queria trazer para você uma situação. Imagine uma vela acesa sobre a mesa de uma casa. No começo, a chama, ela pode parecer bem firme, iluminava ali o ambiente, aquecia o espaço, parecia ter energia suficiente para durar a noite inteira. Quando você para e olha, você vê uma luz, uma presença, você vê vida ali naquela vela. Mas com o passar do tempo, quase sem você perceber, a vela começa a mudar. A chama que estava ali, super forte, intensa, já não é mais tão forte. A cera muitas vezes pode até escorrendo lentamente. A cera pode até escorrer lentamente assim pelas laterais, formando pequenos caminhos silenciosos. Nada, talvez ali muito forte, acontece, ou acontecia ali com a vela. Não houve talvez um vento forte, nenhum apagão repentino, ela continua ali com a chama menorzinha. Após um tempo, essa chama, ela vai, por mais que às vezes está acesa, ela não ilumina mais como antes. E pouco a pouco, essa chama vai diminuindo. E ela não te avisa, olha, agora eu vou ficar menos intensa. Até que em algum momento resta apenas um fio de chama, quase que inexistente. E é assim que acontece com muitas mulheres. Elas não se apagam de uma vez. Elas continuam seguindo ali a vida no piloto automático, continuam fisicamente presente, cuidando de tudo e de todos. Mas aos poucos vão se consumindo em silêncio. Bem, talvez essa conversa de hoje tenha te mostrado algo. Talvez você tenha se reconhecido em alguns momentos. Ou pode ser que você ainda não tenha certeza de nada, mas está tudo bem, porque ninguém muda a própria história em uma única conversa. Mas existe uma coisa que pode começar hoje: o seu olhar. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a olhar para si com mais curiosidade e menos julgamento, porque mulher é muito crítica. Nós nos julgamos muito, nós nos criticamos muito. E eu encontro você na próxima semana, quinta-feira, sempre às quintas-feiras, às 14 horas, aqui no meu canal, com a nossa próxima xícara de si. Eu quero deixar um convite para você, para finalizar. Apenas observe.
Em quais momentos você se deixa para depois? Não tente mudar, não tente resolver, apenas observe, porque aquilo que começa a ser visto também pode começar a ser cuidado. Sou muito grata por dividir esse tempo comigo. Espero encontrar você novamente na nossa próxima xícara. Até lá, cuide de você, cada dia um pouquinho, porque amar não deveria custar quem você é. Até a nossa próxima xícara de si.